Sexta-feira, 1º de novembro de 2019. Entidades sociais e estudantes estão organizando uma manifestação para a tarde de hoje, a partir das 13h30, no Terminal de Transporte Urbano, aqui em Foz do Iguaçu, contra o aumento da passagem de ônibus aqui na cidade, que entrou em vigor na jornada de hoje. Será feito um ato público e panfletagem para questionar o reajuste da tarifa de R$ 13,75 para R$ 13,95 e a qualidade dos serviços prestados à população. O movimento vai reivindicar também a implantação de passe livre para estudantes e fazer questionamentos quanto a questões como a implantação recente dos ônibus com ar-condicionado, no caso, ônibus que não param em todos os pontos, e mudanças que foram feitas nos itinerários das linhas. O ato público começa a partir das 13h30 da tarde e deve se estender ao longo do restante do dia no Terminal de Transporte Urbano, na área central de Foz. RCI. Foi publicado nesta quinta-feira o edital de licitação do projeto de ampliação da pista do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. A licitação prevê a contratação de serviços técnicos especializados e engenharia para a elaboração do projeto executivo e a execução das obras e serviços referentes à ampliação da pista de pousos e decolagens. O investimento está orçado inicialmente em R$ 70 milhões, dos quais 55 milhões serão aportados por Itaipu e o restante pela Infraero. Esse é mais um passo para consolidar Foz do Iguaçu como um dos principais destinos turísticos do país. Hoje a cidade é a segunda no ranking nacional a receber mais turistas estrangeiros. A ideia, a partir das várias obras no aeroporto, é transformar Foz do Iguaçu em um hub para conexões de voos internacionais no continente. Outras notícias de Foz do Iguaçu e região fronteiriça você confere de segunda a sábado, das 8 às 10, no programa Amanhã RCI. Eu sou Guilherme Wojciechowski e este é o RCI Notícias. RCI Notícias, de volta a qualquer momento na programação. RCI 1320 AM, Foz do Iguaçu, integrante da rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na RCI, programa Entre Livros, entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação Rosimeire Salles. Olá, você ouvinte da RCI, nós estamos aqui no programa Entre Livros, trazendo então aqui mais uma obra para ser debatida, analisada, e você pode participar com a gente. Nós estamos ao vivo na rádio e nós estamos aqui, né, no 1320 AM, mas nós estamos também no Facebook, para você que quiser interagir, né, trocar experiências, enviar seus comentários, suas dúvidas. O título de hoje é Um Agricultor Ecologista. Olha o subtítulo, só para vocês entenderem da obra que nós vamos tratar. Vivendo o presente, aprendendo com o passado, projetando o futuro. Este livro foi escrito por Balbino de Oliveira e hoje a gente tem aqui para representar o autor, Reinalda Fritzen, que também é escritora. Ela é graduada em Pedagogia, com proficiência em Estudos Sociais, e ela também é formada em Holística Internacional pela Unipaz Sul. E o autor, Balbino de Oliveira, ele já é falecido. A gente tem, então, aí a sua esposa para poder contar, né, as histórias dele. É um livro autobiográfico. Ele era uma liderança, né, comunitária na região de Torres, no Rio Grande do Sul, participou de movimentos populares, pastoral da terra, sindicatos, foi uma pessoa que incentivou muito a questão do esporte, da educação, né, era um líder comunitário. E a gente vai conhecer um pouco sobre a vida dessa personalidade, né, Balbino de Oliveira, através, então, da Reinalda, e a gente já quer deixar aqui as boas-vindas para você, Reinalda. Boa tarde a todos. Eu sinto uma alegria muito grande em poder hoje conversar sobre a temporada e a vida de uma pessoa que fez uma trajetória muito valiosa nesse planeta Terra e que durante 88 anos foi um grande exemplo para todos nós.
E eu tive a felicidade de ter uma convivência de 20 anos com ele, que era viúvo e eu era solteira, e nós assumimos uma caminhada junto. E como ele mesmo sempre afirmava, como foi precioso eu ter conseguido viver mais uma etapa da minha vida. Porque, na verdade, ele dizia, eu tive 2 grandes amores na minha vida. A primeira esposa, Inácia, com a qual teve 12 filhos, 10 sobreviveram e ainda estão vivos. E eu, como companheira evolutiva, que sempre busquei coisas diferentes, ajudando a comunidade, isso nós tínhamos em comum. E agora, a partir desse momento, eu vou tentar responder as questões que a interlocutora vai me apresentar. Reinaldo, olha, só para falar para você que o Wagner Straticini entrou aqui para participar com a gente, ele que também é autor do livro Consciência Antidogmática. Reinaldo, o Balbino, ele começa o livro dele, na verdade, contando a história da comunidade, né, de Glorinha, uma comunidade da qual a geração anterior a dele ajudou a construir, não é isso? Sim, Balbino é filho de imigrantes alemães que vieram da região lá de Montenegro, Salvador, Lajeado, e vieram para o oeste, não digo oeste, para o litoral, na região próximo a Torres. Ali eles se estabeleceram em Glorinha, que fica divisa com Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E ali eles foram devagarinho se adaptando, plantando, conseguiram se adaptar às terras dali, e ele, na verdade, tem o início da sua história ali. E Balbino é filho adotivo a partir dos seus 6 anos de idade, quando ele foi amparado pelos avós, porque a mãe já possuía crianças e ela casou com um viúvo que também tinha filhos, então acharam por bem que o Balbino fosse amparado pelos avós. E isso fez com que ele tivesse uma nova experiência, diferente. E, na verdade, o Balbino, o pai dele, também era um filho adotado. Ele, da história do pai, ele pouco sabia, mas da mãe, muito. A mãe é Bauer Schäfer, quer dizer, é de origem alemã mesmo, e ali, então, eles ficaram naquela região. E conseguiram se adaptar muito bem, porque eles eram de pequenos agricultores, e eles viviam da terra. Então, toda a história dele é permeada pela como que a gente vai dizer assim, essa origem rural, sim, né? Uhum. Então, quando ele coloca aqui agricultor ecologista, é porque ele, desde a origem dele, toda a vida dele, sim, ele teve uma relação muito grande com a terra, né, Reinalda? Ele teve uns princípios que destonavam de outras pessoas dali. Ele não gostava de pôr fogo nos roçados, que eles chamavam, porque a turma roçava capoeira, às vezes até o mato, para poderem depois plantar. E ele não gostava muito de pôr fogo, não, porque ele dizia, a gente está matando micro-organismos, e, na verdade, depois a gente pesquisando é o que acontece realmente. E ele, depois, desde pequeno, eles estando junto com os avós, eles passaram muita dificuldade, porque teve intempéries, eles não conseguiram produzir o suficiente para viver, eles passaram muita necessidade, o povo todo, que fica ali no interior de Torres, num lugar chamado, hoje é o município Morrinhos do Sul. E aí, ele sempre falava assim com uma alegria, uma gratidão imensa, a chegada da banana. Foi que salvou esse povo da miséria. O povo começou a reviver e ter seus recursos mais primários a partir da produção da banana. Então, ali, ele
ele tem essa questão, porque antes disso eles até plantavam fumo, faziam aquele fumo de corda, eles plantavam a planta branca, que eles chamavam, era o necessário para viver, era o feijão, arroz, mas como a região é muito pedregosa, era tudo na base da enxadinha, e eles estando perto da Serra do Mar, ali os animais do mato vinham também, eles vinham comer as roças, às vezes durante a noite, no outro dia chegavam, não tinha mais nada, né? Então, é bem interessante, assim, é uma história bem... De muita batalha, né? De muita batalha, mas sempre não desanimando e sempre procurando saídas, né? Então. E você entra como na vida dele, Reinaldo? Olha, eu fui a Torres no ano de 1980 e ali eu fui para trabalhar com os agricultores. Eu era professora, mas consegui transferir para o Sul. E aí a gente se conheceu. Eu era muito amiga da família, inclusive a dona Inácia era uma das pessoas que mais participavam das palestras, que eu trabalhava com o movimento de mulheres. E acompanhou, ela adoeceu, a gente acompanhou toda a história, e ele viuvou. Mas daí ficou um tempo, a gente não se encontrou mais. E um belo dia nós nos reencontramos e a gente foi conversando e, na verdade, nós tínhamos muita coisa em comum. Nós tínhamos em comum a questão da agricultura ecológica, da medicina caseira, da organização popular, da valorização do sindicato, da cooperativa, da produção sustentável, toda essa questão assim. Aí nós fomos vendo. Nós vimos que nós tínhamos muita coisa em comum, apesar de virmos de vertentes diferentes. Eu vim como professora, ele é um agricultor, e nós decidimos, aí depois da gente conversar muito, fazer muitos acertos, e ver o que nós íamos levar em frente, porque nós também éramos ligados à política. Aí um dia nós sentamos e fomos ver o que nós vamos levar em frente agora, o que nós vamos deixar para trás. Eu era líder da religiosa, ele era líder religioso. Aí nós achamos assim, vamos entregar essa liderança para outras pessoas e vamos levar em comum, avante, a questão da ecologia. E eu já havia conhecido o estudo da pesquisa da consciência. Aí nós fomos conversando e começamos a marcar passo junto. E começamos a frequentar, começamos a estudar, e realmente foi uma coisa maravilhosa como aconteceu. Difícil, porque eu sou um gênio forte, eu sou muito disposta, eu sou empreendedora e às vezes não tinha aquela paciência, e ele é uma pessoa calma, um grande líder. Ele dizia assim, vamos devagar, vamos pensar bem. E aí foi indo, ele me ajudou a ser mais equilibrada, a ser mais tranquila, e ele continuou, e eu fui puxando ele num outro ritmo. Então ele dizia assim, você não calcula o quanto eu sou agradecido de eu ter encontrado você e nós podermos começar uma nova vida. E ele, inclusive, decidiu sair da sua casa, que era da propriedade no Morro, fez um inventário, dividiu a terra com os filhos e mudou para a residência em Torres, onde nós decidimos ali desenvolver. E ele transformou o pátio, que era a praia ali, num mato. Hoje o povo diz a casa do mato. E nos fundos da casa ele fez uma horta. Ele tinha bananeiras, tinha tudo. Então, assim, foi um exemplo. E a comunidade vendo isso, inclusive convidaram ele para ser um voluntário da escola. Ele começou a dar aulas na escola para as crianças sobre como se produz a banana, como se trata a terra, como se cria o humus. E foi uma coisa, assim, muito bacana.
Mas Então, olha, Reinaldo, tem muita história dele ainda para Tem, contar. tem. O Wagner aqui deu os parabéns à autora e para mim, obrigada, Wagner, e disse que a Reinalda tem muitas histórias esclarecedoras para contar e a gente vai ouvir mais a história dela depois do comercial, daqui a pouquinho. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. E agora vamos falar de economia, e o Consalter é sinônimo de economia. Confira as ofertas para esta sexta-feira, dia 1º de novembro. Bisteca bovina, R$ 16,98 kg. Coxinha da asa congelada o quilo, R$ 6,99. Pernil suíno com pele, R$ 7,98 kg. Óleo de soja Coamo 900 ml, R$ 2,89. Arroz Rampinelli parboilizado 5 kg, R$ 9,98. Flor Crisântemo, a unidade, R$ 9,90. Cerveja Budweiser 550 ml, R$ 4,99. Beba com moderação. A quantidade é limitada por cliente e o Consalter não vende no atacado. Consalter, o super amigão. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe. É na Eletromil. Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick, 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Reinalda Fritzen está contando para a gente as histórias de um agricultor ecologista, né, Balbino de Oliveira. Então, Reinalda, vocês então participavam muito da comunidade, né? Conta aí um pouco das histórias. O Balbino tinha a forma de participar dele. Ele, por exemplo, ajudava, inclusive, o povo poder andar melhor com a carroça e a cavalo pelas estradas. Ele, um tempo, se tornou zelador de estrada, fechando com enxadinha, puxando pedrinhas nos buracos para a turma poder transitar. E, além disso, a comunidade, que era bem que eles chamavam no fundão, assim, bem aos pés da serra, né, ali de Cambará do Sul, São Francisco de Paula, ali, e não havia luz, não havia energia elétrica, e ele conseguiu, ele foi indo, e conseguiram trazer a luz para a comunidade. E a questão de estudo. As filhas e o povo todo, ali, os jovens, as crianças, eles tinham até 4ª série. Aí, quando as filhas terminaram e queriam continuar a estudar, eles não tinham condições econômicas de colocar em colégio particular na cidade. Aí eles tiveram a ideia, não, vamos trazer professores e vamos fazer o supletivo. E aí eles criaram o supletivo e ele começou a estudar à noite junto com a filha, né, com os filhos. Bem interessante assim. Ele foi sempre uma pessoa muito buscadora e ele escutava a rádio. E na rádio, então, ele tinha uma cadernetinha desde criança. Quando vinha uma notícia interessante, ele escrevia. E daí ele tentava, na época ele tinha os professores para esclarecer. Depois que ele veio morar ali em casa, então ele escutava as notícias. E ele pedia, como professora, eu tinha acesso aos livros do professor. Aí ele dizia, me traz um livro atualizado de história, me traz um livro de geografia, me traz um livro da história do mundo. Então, ele estudava mesmo muito, muito, muito. E ele tinha uma clareza, uma mente boa, uma memória boa. E, além disso, ele era uma mente aberta. Ele topava coisas novas. Eu lembro que foram feitos cursos de criatividade humana e relações humanas através da Pastoral da Terra. Ele participou para aprender a trabalhar em equipe, em comunidade. E ali ele tinha um jeito todo especial. Quando ele tinha um empreendimento, às vezes ele fazia até em forma de verso, que ele era meio poeta. E daí ele fazia em forma de verso, o povo gostava, porque ele tinha uma voz boa para cantar, ele entoava assim. E o povo vinha e dizia assim, escuta, o que é que realmente tu quer? Pode contar comigo. Aí criaram um centro esportivo, toda uma questão assim. E além disso, o padre ia uma vez por mês só, e daí ele disse, eu me disponho, vamos nos reunir para nós estudarmos ao menos alguns assuntos religiosos, para a gente não ficar só no esporte, só nas coisas, porque acho que a gente tem que alimentar o espírito também.
Então, era uma coisa, assim, bem, bem interessante. E aí ele fala aqui que ele participou da construção da história da cidade, né, Sim, Inalda? da cidade de Torres também, da rádio, da cooperativa, do hospital, do sindicato. Ele tinha uma capacidade, ele tinha uma sensibilidade, e além de ser um homem quietão, quem conheceu ele, assim, não dava nada, dizia assim, nossa, ele é bem tímido, bem quieto, mas ele era de iniciativa. E outra, ele calculava tudo. Por exemplo, se tivesse uma árvore que estava para cair, ele ia lá, ele calculava, ela vai para esse lado, para aquele lado, esse lado. Ele chamava as pessoas e dizia assim, ó, vamos forçar para que ela venha para cá, porque senão pode cair em cima de nós. E era bem assim, ele era muito calculista, assim, ele previa tudo. E isso também no que ele falava, no que ele fazia. Ele sempre dizia, olha, a gente tem que pensar muito antes de falar, porque a pessoa que escuta, às vezes, não tem a visão que nós temos quando nós queremos colocar um assunto. E nós temos que respeitar o receptor. E ver, era um agricultor. Ele me ensinou muito, porque eu era muito rápida, né? Assim, eu era rápida e soltava as coisas, ele dizia assim, você não mediu as consequências, é por isso que aconteceu isso. E especialmente nessa questão assim, ele dizia, ó, a gente ofende as pessoas muitas vezes por irreflexão, não por intenção. Aí, quando acontecia, ele dizia assim, vamos aprender a perdoar. Vamos pensar o quanto essa pessoa ralou para estar onde ela está. Ela não está conseguindo entender do jeito que você está querendo que ela entenda. Poxa, isso é sabedoria, né? Era uma sabedoria muito. Porque na Terra não aprende isso. Isso vem da índole dele. Sim. Mas ele era assim, ó. Ele trabalhava, por exemplo, ele usava enxadinha no meio do bananal. Mas ele tinha uma cadernetinha e uma caneta. Às vezes vinha uma ideia boa, ele escrevia. No meio do trabalho. Era bem engraçado. Eu dizia, escuta, o que tu está fazendo? Ele disse, estou anotando uma ideia. Esse livro aqui é resultado de muitas cadernetinhas, né? Sim, é verdade. Quando ele mudou de casa, daí ele pediu que a parte escrita, assim, a parte dos livros e tudo, eu olhasse. E eu vi aquelas cadernetinhas, comecei a ler, eu achei muito interessante, daí guardei todas. Aí, quando nós mudamos, daí ele mudou a Torres, depois de Torres, nós mudamos a Foz. Quando nós mudamos a Foz, eu acondicionei tudo isso dentro de uma caixa e eu trouxe. E aí eu vi que ele começou a mexer muito nisso, eu escrevendo o meu livro. Aí um dia ele chegou, ele disse assim, ô Reinalda, ó, dentro de um ano vai ter lançamento do meu livro. Eu disse, como? Sim, ele está escrito, ele disse. E aí a gente foi ver realmente a questão da história de Torres, desde como foi fundada, tudo isso, e tudo com fundamento. Então, ele anotava tudo, coisas que eu, por mim, às vezes passava despercebido, ele anotava. Isso realmente é o papel de um grande pesquisador. E que valoriza, por isso que ele coloca, aprendendo com o passado, né? Vivendo o presente, projetando o futuro. Isso. E com certeza, ele sempre dizia, se existe vida após essa vida, eu quero me planejar muito bem para vir de novo. Não quero vir à toa. Ele sempre falava isso, interessante. Agora, você vê, né? Ao longo da vida, ele foi deixando as anotações dele, depois, né, o resultado disso tudo virou. E ele tem aqui um anexo no livro, ele relaciona todas as famílias que fizeram parte da história da vida dele. Olha, é impressionante, né? Se ele não tivesse registrado, talvez isso aqui, ele lembraria de muita coisa, mas isso aqui ele conseguiu ser fiel a todas as... É como se fosse o livro dos credores né? Ele falava assim, a todas essas pessoas, isso ele dizia sempre para mim, o Reinalda, sempre que tu lembra de uma pessoa, tu deve alguma coisa para ela. Olha que interessante. Ou gratidão, ou perdão, ou você tem que ceder, você tem que encontrar com ela, fazer um acerto.
Aí, quando ele começou a escrever desde criança o nome das pessoas a quem ele disse, a essas pessoas eu devo, a todas eu devo gratidão. Puxa. Alguma coisa eu devo, mesmo aquele que levou a minha vaca e nunca me pagou. Eu tenho alguma coisa, nós temos a ver. Então, é interessante assim, é verdade, a gente não, por que a gente nasce em comunidade? E vive em comunidade, ninguém consegue evoluir sozinho. E as diferenças, desavenças, as harmonias, os acordos, os perdões, isso tudo tem a ver. Não que ele não tivesse, às vezes, dificuldade, ele passou por dificuldade, sim, de pessoas que não entenderam, sabe? Mas, e família também, porque, gente, você sabe que o maior acerto é na família. Claro. Não pense vocês que é o vizinho com quem eu não me dou, esse vizinho lembra alguém da minha família. E para eu não atacar da família, eu pego do vizinho, né? É bem interessante. Então, o grupo em que a gente nasce, o grupo que a gente chama de grupo karma, esse grupo que nós temos que levar a sério. Os acertos têm que acontecer ali. Não digo passar merengue no que não está muito bom, não. É realmente relevando. Porque tem que ser sincero, verdadeiro. Agora, nós não podemos afrontar. Porque todos nós temos um passado carregado. Agora, Reinaldo, isso aqui é um exemplo, né? A pessoa que começa a registrar todas as relações interpessoais que passaram pela história de vida dela. Isso é muito rico, isso aí a gente não faz isso, né? Então, assim, imagina você ter tudo isso registrado, na hora que ele publica isso, ele está fazendo um acerto com todas essas pessoas, ó, tá aqui, ó, reconheço, você fez parte da minha vida, sim, não é isso? Isso aqui é muito rico. Agora, Reinaldo, a Débora Pereira, que também entrou no nosso Facebook, que continua aqui disponível, se você quiser fazer algum comentário, a gente vai então chamar os nossos comerciais novamente, e daqui a um minutinho a gente está de volta. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. 13h28. As hortas comunitárias do programa Cultivar Energia já ocupam 24 mil metros quadrados embaixo das linhas de transmissão da Copel. É parceria que gera saúde e renda para as famílias, além de cuidado com o meio ambiente. Essa corrente do bem foi adotada como projeto modelo pelo Pacto Global da ONU. Saiba mais sobre o Cultivar Energia e outras ações pelo desenvolvimento sustentável em copel.com. Copel, pura energia, Governo do Paraná. O Mabu Interludium Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. Passou o dia sem internet e o técnico ainda não veio? Chega disso! Na Linka, a internet por fibra ótica é super rápida e estável, para que você fique sempre conectado. E o melhor, caso ocorra algum problema no horário comercial, garantimos que os nossos técnicos chegarão em sua casa em até 1 hora após você fazer o pedido. É isso mesmo, com a Linka, você tem um suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Tá esperando o quê? Contrate seu plano agora mesmo, pelo site ou por WhatsApp sem sair de casa. www.linka.net.br. Anotou? Linka com C. linkacomc.net.br ou ligue 35230533. Linka, garantia de suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Um agricultor ecologista é o tema de hoje, e eu queria lembrar aqui, Reinalda, que eu esqueci de falar no início, mas você sabia, no dia 29 agora de outubro, a gente comemorou o Dia Nacional do Livro. E foi criada a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que é a maior biblioteca do país, onde tem aí o acervo, né, de praticamente de todas as editoras publicam, elas precisam enviar, né, exemplares para lá, para acervo. E foi criada nesse dia
e instituído, então, o Dia Nacional do Livro no mesmo dia, né? Em 1810 foi criada a Biblioteca Nacional. E aí, Reinaldo, olha, a Carol Bicalho entrou aqui para acompanhar a gente também, mas eu queria que você falasse um pouco desse perfil, porque ele colocou bem grande aqui no título do livro dele, o ecologista, né? Ele chamou atenção para o ecologista, e ele teve uma atuação muito forte aí nessa área, né? Olha, ele foi, por exemplo, desde que eu conheci, foi de preservar, por exemplo, as margens do rio. Havia um riacho ali, preservar as margens do rio para que realmente continuasse com vida, porque esses rios onde eles não respeitam aquele espaço, plantando com árvores e tudo, ele vai perdendo, ele vai se alastrando e ele vai perdendo o fluxo. E ele cedeu um espaço das terras dele para ser feito um replantio de árvores nativas da Mata Atlântica para um grupo de mulheres, porque o grupo de mulheres fazia parte do nosso movimento, como é que a gente diz, movimento popular, e é a mulher da roça. E, além disso, ele sempre procurou plantar sem agrotóxicos. Eu lembro que os vizinhos, ele tinha os bananais, ao longo da estrada, os vizinhos vinham buscar a folha de bananeira para poder assar as roscas e os pães, porque na terra deles, eles haviam colocado veneno. Poxa. E daí iam buscar ali, né? Que coisa! E as fontes também, ele protegendo as fontes, ele olhava muito, ele dizia assim, lá em cima, se eles colocarem veneno, nós vamos envenenar todo o povo dali, né? Isso também ele olhava muito. E, além disso, participou de muitos movimentos, né? A criação de uma cooperativa de produtos ecológicos, que hoje é uma da Ecotores, né? Ecotores é uma grande loja, assim, de produtos que, inclusive, os grupos agricultores ecologistas daquela região, eles até vendem já para o estrangeiro também. E ali vem também muito da Suécia e de outros lugares. Na época, vinham para fazer estágio ali. E o que mais que nós podemos colocar? Claro, ele deu aquelas aulas todas de ecologia na escola, e sempre buscou ser um exemplo nisso, apesar dele lutar, né? Porque a vizinhança toda dizia assim, em vez de puxar enxada ou foice no bananal, vamos botar um veneno que daí a gente ganha mais tempo, pode ir mais no armazém, pode ficar mais na bodega, né? Jogar uma sinuca. E ele sempre zelou por isso. E outra coisa, ele dizia assim, eu dei o exemplo. Se eu não conseguir fazer que as pessoas me entendessem, o meu livro vai fazer o trabalho. Poxa, que bacana. E não deixa de ser, né? Por exemplo, o que você está fazendo aqui? Você está mostrando para as pessoas a vida dele, mas a vida dele está aqui na obra dele. Ela está, ficou vivo. Por isso que eu digo, olha, todos que estão me ouvindo, se vocês puderem escrever um livro, é a maior coisa que vocês podem fazer na vida de vocês, porque o livro nos torna imortais. A gente vai, mas o livro fica. E eu noto por mim, eu escrevi um livro também. Olha, vem gente de onde eu nunca imaginava, eles estão vindo para pesquisar e para estudar através do livro que eu escrevi. Eles acessaram, porque sempre tem alguém que o livro vai chamar a atenção, às vezes uma palavra, às vezes uma imagem, e aí por trás disso tem toda uma trajetória, toda uma vida. E nenhuma vida é fútil, só se você vem mesmo para destruir o planeta, aí é diferente. Agora, se você tem a intenção de ajudar melhoria de uma forma ou de outra, seja social, seja econômica, seja política, seja religiosa, seja lá do campo que for, se você tem a intenção reta de ajudar melhoria das pessoas, do ambiente, do meio, sempre você vai ter um retorno.
Isso é um fato. Agora, a Reinalda, ele fala também aqui sobre a questão do lixo, né? Sim. Sobre a questão você até do adubo, da produção do adubo, né? A questão, o lixo, por exemplo, o lixo, nós sempre reaproveitamos. Da nossa casa, a única coisa que saía era o descarte do banheiro, só. No interior ainda eles acondicionavam, eles tinham suas formas de acondicionar, que também se transformava em terra. Mas quando nós estivemos aqui na cidade, que a gente viveu muitos anos, era só o descarte do banheiro. O outro, nós começamos com campanha de lixo seletivo, inclusive foi criada uma cooperativa dos catadores. E aí foi um trabalho muito grande que nós fizemos para divulgar e para conscientizar para que as pessoas fizessem a reciclagem do lixo e que reaproveitasse, porque é interessante. Quem não tem um espacinho no fundo da sua casa onde poderia aproveitar as cascas e saber acondicionar, a gente produz. Eu não compro adubo. Eu tenho uma horta grande agora aqui que ele implementou. Tem até uma pequena rocinha ali, e tudo através da produção do nosso próprio descarte, que é a grama, as folhas de árvores, as cascas, tudo é reaproveitado. Então, ali vem a questão da autossustentabilidade, né? A gente não comprar mais muita coisa. Nós costumamos comprar muito pouca coisa. A gente mais por exemplo, de legumes e verduras, a gente produz tudo. E frutas também agora. Porque aqui na Foz a terra é muito fértil e ela produz, a gente sempre tem alguma fruta. Então, essa questão ali, ele veio e ele dizia assim, eu aprendi com o mato. Por exemplo, ele nunca plantou uma árvore sozinha, ele sempre plantava umas 3. E aquela que ele queria que realmente vingasse, então ela tinha que ter proteção. Ele disse, o mato nos ensina, um apoia o outro, uma árvore, uma planta apoia a outra. E se não planta, então plantava um milho do lado da árvore, plantava um girassol, plantava para a árvore vir e não se sentindo sozinha. Interessante. Ele disse, isso é como a pessoa. Se tu planta, por exemplo, deixa uma pessoa ali no meio, sozinha, no meio de um campo, ela não tem como. A mesma coisa é a árvore. Ela precisa de companhia, ela precisa de sustentação. E depois ele disse, na natureza, o mais forte é que vai. Então, girassol fenece, as coisas que fenecem, sabe? Mas aquela árvore que eu quero, ela vinga. E o exemplo, tá? Se a gente vai olhar, ali o pátio é um exemplo, assim, dessa experiência, assim. Isso ele fez lá em Torres, isso ensinou para as crianças também. E outra coisa que ele tinha, por exemplo, no mato dele, ele sabia o nome de todas as árvores. Eu sei que nós catalogamos mais de 450 espécies, muitas, a maioria nativa, né? O cedro, angico, o louro, essas árvores todas, assim. E para perpetuar o trabalho dele, né? Vamos dizer perpetuar, não, mas para continuar, ele incentivou a filha mais velha, ela tinha muito interesse nisso, e ela começou a fazer cursos, fez a faculdade, e ela continuou trabalhando ecologia. Hoje ela, não sei se nesse momento faz uns meses que não encontro com ela, mas ela faz parte da rede, que aqui, por exemplo, nós temos o Tureta, é de produtos orgânicos. Isso é de uma rede que tem no Sul, e tem no Brasil todo, e tem no mundo todo. E ali, então, ela é muito ativa nessa parte, assim, e continua. Um filho também fez gerenciamento ambiental, que colocou em anexo no livro, o filho também ligado muito a essa questão ecológica, assim. Então, é uma coisa que está impregnada, parece que nos genes, e é interessante. Eu aprendi muito, muito, muito mesmo, porque ele tinha a prática, como dizia um grande sábio chamado Valdo Vieira, 99% de prática e uma de teoria. E a gente foi ver na teoria essa prática dele, quanta sabedoria realmente tem. Além disso, por exemplo, ele no final do livro, ele conseguiu
com auxílio de agrônomos aqui da Associação de Agronomia do Paraná, colocar receitas ecológicas para o controle de pragas, insumos, inclusive produção de humus, produção de churume, toda essa questão, como controlar as pragas e como fazer a planta ser mais sadia. Então, esse livro é um livro muito precioso. Na verdade, aqui é a história da vida dele, mas é também como cuidar da terra, né? É também a história de uma cidade, a história de um povo, a história de uma família. É um registro histórico de famílias que criaram uma cidade, né? Quer dizer, é um pouco de tudo, né? Ele não fez só uma biografia, uma autobiografia, né, Renata? E você que está nos ouvindo, é interessante parar a ver assim, é tão simples essa vida, mas viram como é valiosa? Por isso você que às vezes, o que eu vou fazer da vida? Estou aposentado, não tem... Começa a avaliar, ele dizia, meu marido dizia, Balbino, eu vou passar a limpo a minha vida, porque pode ter coisas que eu ainda possa melhorar nessa existência. Então, eu acho que nós pararmos e começarmos a escrever, gente, é a melhor coisa que pode acontecer. E se você tem dificuldade com digitação, sempre essa juventude ali ama fazer isso. Pega teu lapisinho, borracha, ou pega tua caneta e vai escrevendo, vai escrevendo. Só começa assim, tem que começar a colocar uma cronologia, por exemplo, infância, adolescência, juventude, vida adulta, velhice. Pega um caderno e veio a ideia, vai lá na infância e coloca, vai lá na juventude e coloca, vai colocando assim, porque se escreve tudo misturado. Eu assessorei um senhor velhinho que me contava, ele não escrevia, mas ele falava, e eu escrevi. Ele dizia tudo misturado. Eu chegava em casa, eu pegava aquele relato e já colocava cada coisa no seu lugar, porque aí facilita. E você fica com uma felicidade tão grande, porque à medida que você vai começando a lembrar, parece que a gente puxa o fio de uma meada. A lembrança vem, e você vai começando a ver, gente, que vida preciosa é a minha. Sem se exibir para ninguém, porque cada um tem a sua história, cada um responde pela sua história, e cada um evolui através da sua própria vida. Isso mesmo. E o livro faz essa recomposição, né? Porque aí, na hora que você pega para poder falar de você faz um balanço dos seus erros, dos seus acertos, né? Você vê o que pode ser útil da sua vida, mas que vai ajudar outra pessoa, não só para si mesmo. Então, assim, é um exercício que a pessoa faz, que é para ajudar quem vai lendo, ou quem vai ler, que é o leitor, mas ela ajuda a pessoa também a fazer um balanço da sua própria vida. E outra coisa, ele sempre dizia, a gente tem que ter coragem. Porque a história da gente vai. É que nem soltar apenas pro vento, tu não tem mais como recolher. Então, ter coragem, sempre olhar assim, no que eu estou ajudando a humanidade, as pessoas, os meus pares, com essa história. E ele encontrou o jeito dele, eu encontrei o meu. Isso. Eu coloquei caminhos de autossuperação. Eu fui colocando como que eu fui superando as minhas mazelas, as minhas dificuldades, e como é que eu fui enveredando num caminho que me deixou uma mulher mais livre, uma mulher mais segura, uma mulher mais tranquila, menos deprimida, menos reprimida, menos sufocada. Porque normalmente é aquela coisa na escola, não tem aquele incentivo de fazer a pessoa ser ela, relatar aquilo que é. Não, tem que acertar aquilo que o professor está pedindo, aquilo que está pedindo. E daí? É isso mesmo, gente. Se vocês quiserem assistir a entrevista que foi feita com a Reinalda, vocês podem entrar no YouTube, Entre Livros, coloca assim, Entre Livros, Caminhos de Autossuperação, vocês vão achar o vídeo e assistam porque vale a pena. A gente vai, então, entrar agora para o nosso último intervalo. Daqui a pouquinho estamos de volta. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio.
uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros. Infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Nós estamos falando sobre a vida de Balbino de Oliveira, um agricultor ecologista que falou sobre vivendo o passado, vivendo o presente, aprendendo com o passado, projetando o futuro. E a gente está aqui com a Reinalda. Reinalda, então, quais são as mensagens aí que a gente pode deixar de síntese, né, dessa obra dele, que é a vida dele, né, como a gente já colocou? Eu vejo assim, o que, por exemplo, levou o Balbino a ser um ativista no movimento popular, político, é porque ele sempre esteve voltado para a melhoria da comunidade, do grupo, porque ele dizia assim, se melhorar para a comunidade, melhora para mim. Começando desde a estrada, desde a conquista da luz, desde a união em sindicato, desde a venda direta do produto através da cooperativa. E a questão da alimentação. Ele dizia, eu quero produzir produtos que consigam dar mais vida para as pessoas, porque a pessoa que compra, ela tem que poder comprar vida e não morte. Se eu colocar agrotóxico nessa banana, nesses outros produtos, eu tô disseminando a morte, ele dizia. Puxa, a doença sério, enfraquece. Né? Ele sempre dizia, essa carga eu nunca quero carregar. Então, é uma coisa interessante. Além disso, ele tinha uma alegria assim, imensa de trabalhar com crianças. Ele dizia, ali é a base. A base é com a criança. Vamos valorizar, vamos respeitar a criança. A criança não é tabula rasa. A criança é inteligente. Nós temos que observar a criança. E desde pequenininha elas mostram as tendências. Às vezes para ser malandro, para ser anarquista, ou para ser um grande líder, um grande conquistador. Nós temos que acompanhar essas crianças. Dar respeito, dar carinho, valorizar. Isso foi até o fim da vida. Eu não entendi nunca, mas não tinha um aniversário que não viesse as crianças da vizinhança, vinham tudo. Eles vinham lá, o tio Balbino, ele era todos aqui, desde aqui na Foz do Iguaçu. Eu lembro que no aniversário a gente nem divulgou, de repente veio um grupão de crianças, trouxeram as cadeirinhas, trouxeram a torta e vieram dar os parabéns para o vovô. Ai, né? Então, assim, nesse sentido. E outra questão foi a questão de estar ligado, de deixar um legado. Ele sempre dizia, nós temos que deixar uma marca de passagem por essa terra. E eu acho que a marca que eu estou deixando é esse respeito por cada individualidade, o respeito pela natureza, porque a terra é uma mãe, e tudo que se faz contra a terra, se faz contra os filhos da terra, ele dizia. Poxa. Assim, dizia o sabido daquele índio americano. É bem interessante. Agora, ele deu uma entrevista, né, que foi colocada aqui no final do livro, para um jornalista, né, e o jornalista pergunta para ele sobre a questão da longevidade, né, sim. Porque foram 88 anos, né, Reinalda? Sim. Quando ele era perguntado, o que você fez? Porque ele era esbelto, alto, ligeiro,
ligeiro, mas era tranquilo, assim, mas ele se conduziu até o final da vida. Daí ele dizia, eu nunca exagerei no trabalho, eu sempre respeitei meu corpo. Quando eu sentia cansaço, eu parava. Quando sentia fome, ia procurar algo para comer. Sentia sede, eu atendia meu corpo. E também sempre procurei descansar, meio-dia, sempre aquela sesta. E ele caminhava, ele no final ele teve um problema cardíaco, daí inclusive ele caminhava tantos passos. Ele dizia, hoje caminhei meus 2.000 passos. Então era assim, aquilo era certo. Outra coisa, ele cultivou muitas amizades. Ali na Foz, tem a Praça da Paz, no condomínio onde nós moramos, ele se encontrava com os amigos no fim da tarde e levava um papo legal. Ele tinha umas pessoas de idade ali, uns também que já foram para o outro, né, já faleceram ou dessomaram, como a gente diz, e ali, então, ele encontrava. E outra, cada pessoa que se chegava a ele parava com tudo e dava o máximo da atenção às pessoas. E amava ter um esporte, ele gostava de jogar uma carta para manter a memória boa, ele gostava de um esporte. Quando não podia, ele gostava de ir em festas, em concentrações, sabe? E outra coisa, ele gostava muito de cantar, ele tocava instrumento, até ele fazia, assim, surpresa para os vizinhos, quando estava de aniversário, ele entrava nos fundos da casa tocando gaitinha de boca. Que legal. Era bem legal, assim. Agora, então, é isso aí. Agora, no currículo dele, ele foi representante da prefeitura. Sim. Na cidade dele, né? Que bacana. Sim, em Torres ele foi representar a prefeitura, foi do hospital, foi da rádio, ele conseguiu implantar uma rádio. É todo um trabalho. Assim, daria, não sei, dezenas de atividades onde ele participou e de uma forma muito discreta, assim. Ele não era, sabe, aquela coisa... De pegar microfone. Não, ele pegava microfone, sim, quando ele podia, nos encontrões, assim, podia entoar uns cantos, uns versos, umas trovas. Inclusive, os sobrinhos, no dia da passagem, eles falaram que ele era um grande poeta. Ele era criativo, e inclusive foi assim, o final, assim, a despedida, precisa ver, o povo cantou, o povo, sabe, agradeceu, agradeceu. E assim ele foi muito tranquilo, assim. Então, ele é uma pessoa que deixou uma marca através dessa trajetória e muita gratidão. Eu devo muita gratidão, a família toda agradece. E ele era muito bem-humorado, né? Ele tem umas histórias aqui que são muito engraçadas. Ele aproveitava, assim, as oportunidades e ele sempre guardava, assim, as historinhas, as anedotas. Onde ele estava, o povo ria. E quando ele começava a contar a história, todo mundo prestava muita atenção, porque sabia que vinha. Ele era muito criativo. E o que ele sempre dizia assim, olha, vamos viver o momento. Porque o momento, ele é que nem o vento. Se eu não aproveitar, quando ele está passando por mim, ele já foi. Já foi. Daí ele dizia, e no momento, se tu pode, manda pensamento bom nesse momento, porque o vento leva. Então, eram coisas assim, bem incentivadas. Incentivava mesmo a vontade de viver, e ele dizia assim, se a morte é descanso, eu prefiro viver nessa vida cansado. Ele é tudo assim. Né? E ele participava nas reuniões todas que ele ia sempre, quando ele podia, ele pegava o microfone e colocava, né? E uma outra coisa que ele colocou aqui foram receitas, né? Receitas de inseticidas, de adubos alternativos, né? Produtos com ervas medicinais, produtos caseiros. Quer dizer, o livro dele é assim uma coletânea de trabalhos diferentes, mas
instrutivos, né? Esse livro, ele é histórico, porque ele conta, inclusive nas escolas estão usando, há poucos dias uma neta me mandou uma mensagem que na universidade estão usando o livro dele para pesquisa que legal! Então, ele já está sendo um livro histórico, ele está sendo um livro de convivência social, de como se vive um ativista que batalha para a melhoria da comunidade, participação de todas essas entidades. Além disso, ele coloca também a gratidão que nós devemos aos nossos parceiros e aos antepassados e aos que virão, deixando um legado. E, além disso, ainda, ele é um grande benfeitor desse planeta Terra, porque é ecologia, né? Ecologia, claro. Isso significa preservar a casa, né? O estudo da minha casa, o estudo da casa. E ele é de uma forma simples, mas verdadeira, e tem cientificidade aqui, sim, dentro desse livro. Pesquisa, né? Tem pesquisa. Tem comprovado, porque, por exemplo, ele conseguiu juntar a história de touros desde a chegada dos bandeirantes, toda essa questão ali está ali. Não, então, isso, ó. Eu só quero agradecer a Consciência Balbino, que hoje é o dia de Todos os Santos, amanhã é o dia dos finados, e que ele seja uma consciência que vai conseguir evoluir sempre, porque a gente evolui aqui, continua evoluindo, porque nós somos seres em evolução, até chegarmos à desperticidade e à verdadeira lucidez, né? Então, isso mesmo. Então, Reinalda, olha, a Dionísia, ela deu um abração, Dionísia de Paris. Opa. Entrou aqui no nosso Facebook, né? Mandou um abraço aqui para você, um abração, amiga, sua amiga. Sim. Eu também quero agradecer a Dionísia, é uma das pessoas que acessou o livro Caminhos de Autossuperação e eles conseguiram implantar as pesquisas, um centro de pesquisa lá na região onde eu nasci. A Dionísia é minha conterrânea. Olha, e daí, Dionísia, muito agradecida, viu, que você está participando. Isso aqui é ótimo, né? Então, olha, gente, esse livro, ele está disponível no Shopcons, www.shopcons.com.br, né, se você tiver interesse em conhecer um pouquinho mais, né, sobre essa personalidade, Balbino de Oliveira, né, a gente, então... nós vamos tentar, ele deixou muita coisa escrita, ele ia fazer o segundo livro, eu vou tentar fazer a segunda edição desse livro ali. Ampliada, E né? a Dionísia, viu, eu vou mandar uns livros para vocês lá também, viu? A gente sabe que o pessoal de lá, né, ia acompanhar aqui também, depois a gente vai estar com esse vídeo também no YouTube, e a gente quer então agradecer, Reinalda, aí, por você ter representado aí o Balbino, né, nesse programa. A gente quer agradecer a companhia de vocês aqui com a gente mais uma sexta-feira, aqui comemorativa do Dia Nacional do Livro, né, a gente teve essa oportunidade, e então dizer que a gente conta aí com a presença de vocês na próxima sexta-feira, com mais um programa Entre Livros. Reinalda, então, obrigada aí, né? Eu também quero agradecer a vocês todos que nos dão as honras de nos ouvirem e que realmente esse encontro seja um marco para que mais pessoas consigam deixar os seus relatos de vida para que nós possamos todos usufruir e evoluirmos em conjunto. Nós não adianta, nós estamos juntos, nós estamos na fila, nós estamos na caminhada. Até outra oportunidade. E que a gente, né, consiga seguir um pouquinho do exemplo do Balbino no cuidado com a terra, no cuidado com os alimentos, né? Como a gente poder aproveitar melhor aí os recursos que a natureza dá para a gente, né? Sem poluir, né? Sem assim, desgastar, mas fazendo com que a gente, né, tenha aí uma exuberância de natureza. Nós estamos em Foz, a gente tem esses recursos da terra muito boa, né, Reinaldo? O Balbino sempre dizia, aqui é um cantinho do paraíso, tudo que a gente planta cresce, e é verdade. As frutas que nós colhemos direto assim, e nós trouxemos as mudinhas lá de Torres, dentro do carro, uns sufocados no avião. Plantamos aqui, mas olha, produzindo assim, em profusão, da gente dividir com a vizinhança toda. Então é só plantar e cuidar. Isso cuidar é importante. E aqui está o exemplo do Balbino que não nos deixa mentir. Então, gente, até sexta-feira. Obrigada aí pela companhia de vocês. Tchau, tchau.
Você acabou de ouvir Programa Entre Livros, com Rosimeire Salles.